Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo-chave pro Vascão. Pois é, hoje às 9h45 da noite, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, não vai passar para o Rio, infelizmente, o Vasco recebe em São Januário o Corinthians pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo-chave pro Vasco na temporada. Mas, poxa, Felipe, todo jogo do Vasco você fala que é chave? Não é todo o jogo do Vasco. Contra o Grêmio, por exemplo, eu falei que era um jogo em que o Vasco podia ir mais tranquilo, porque não tinha a necessidade de vencer, não é verdade? Afinal, é um jogo fora, contra um dos grandes times do Campeonato Brasileiro, então o Vasco não tinha tanta responsabilidade. Hoje é diferente. Hoje a gente joga em casa e a gente já comentou aqui que é muito importante o Vasco ter um bom aproveitamento dentro de São Januário. É isso que vai definir a permanência do Vasco na Série A esse ano. O desempenho do Vasco fora de casa é o que pode decidir se o Vasco vai ter pretensões maiores aí no campeonato, se vai tentar beliscar uma vaga na Libertadores, de repente. Isso aí vai ser a campanha do Vasco fora de casa que vai definir. Para se garantir na primeira divisão, que é o objetivo primeiro do Vasco esse ano, é em casa que a gente vai resolver, entendeu? Temos que buscar aí um aproveitamento mais próximo do 100%. Um espectador aqui do canal, até o Luiz Guilherme aí, fica o salve para ele, comentou no último vídeo que se o Vasco conseguir 100% de aproveitamento jogando em casa, chegar a 54 pontos, pode ser até média de Libertadores, né? Ano passado, o Atlético Paranaense chegou a 54 pontos e com isso foi para a Libertadores esse ano. É um objetivo muito complicado, né? Porque dificilmente o Vasco vai conseguir 100% de aproveitamento em casa, né? Até porque também desses jogos estão contando clássicos, onde o fator casa ele diminui um pouco, por mais que o Vasco tenha mandado o jogo contra o Fluminense em São Januário, provavelmente contra o Botafogo vai mandar também, mas clássico é uma coisa à parte assim, né? Enfim, o foco, pelo menos no primeiro momento, não pode ser ainda pensar em Libertadores, é ganhar em casa para se garantir a primeira divisão mesmo, né? Então, que nem eu já falei, os cálculos que a gente fez aqui do canal, né? Se você considerar que o Vasco tem 19 jogos com mando de campo, mais 3 são clássicos, sobram 16 jogos. Desses 16 jogos, se o Vasco ganhar 13, chega a 39 pontos, né? Já tem mais 3 pontos aí contra o Fluminense, que é um jogo do clássico, chegaria a 42. É muito difícil que em 19 jogos fora o Vasco não consiga mais 3 pontos, né? Então chegaria ali ao número mágico de 45. Ora, se a gente está falando do Vasco vencer 13 jogos em 16, que é uma marca alta, é difícil ser alcançada, não pode, já no terceiro jogo em casa, perder aí o 100% de aproveitamento. Vai deixar complicado atingir essa meta. Então, por isso, é muito importante vencer o Corinthians hoje. Se você pegar esses 16 jogos que o Vasco vai ter em casa, a gente pega aí os 12 grandes do Brasil, né? 4 são do Rio, então a gente considera, sobram 8. Um desses é o Internacional, está na Série B, então sobram 7. Então vão ser 7 confrontos contra times grandes, contra os 12 grandes, né? E 9 contra equipes de menor expressão. Esses 7, dentro desses 7, que estão aí os 3 jogos que o Vasco poderia perder nessa temporada dentro do São Januário. Então, se a gente levar isso em consideração, um empate até hoje não seria de todo ruim, porque estamos enfrentando aí um dos times grandes, né, que a gente vai pegar em São Januário. Seria ruim porque no primeiro confronto contra time grande, dessa série que a gente dividiu, já começar perdendo ponto, não é muito bom. Mas o Corinthians vem numa boa fase aí, né? Ele começou o ano sendo considerado aí a 4ª força de São Paulo. A imprensa aqui de São Paulo definiu o Corinthians como a 4ª força, porque concluíram que o elenco do Corinthians não era tão bom quanto dos outros times aqui de São Paulo. O técnico novo também não é de muita expressão, né? Então ficou esse estigma do Corinthians como a 4ª força de São Paulo. Acontece que durante a temporada o Corinthians foi encontrando o jogo, foi sem grande alarde, sem fazer grandes atuações, mas foi mostrando um futebol eficiente, acabou de 4ª força a campeão paulista esse ano, né? E está começando muito bem também aí a Série A, é líder do campeonato ao lado da Chapecoense. Eu acho que muito desse trabalho aí se deve ao Fábio Carrilli, que conseguiu montar um time com uma boa postura tática, que faz do coletivo a sua principal força, né? Ele era apontado no começo do ano como 4ª força, porque não tem muitos talentos individuais,
por mais que tenham aí jogadores na seleção brasileira, né? O Corinthians vem com 3 desfalques aí, o Fagner e o Rodriguinho foram convocados aí para o amistoso da seleção brasileira. O Romero também foi convocado para a seleção paraguaia, mas apesar de serem jogadores de seleção, não chegam a ser de grande nível, né? Eu acho que tanto o Fagner quanto o Rodriguinho estão sendo convocados aí muito mais pela proximidade do Tite com o Corinthians do que realmente pelo que eles têm apresentado aí nos últimos anos. Mas enfim, vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo muito estudado, né? Porque para mim o ponto forte do Vasco também é a disciplina tática, o esquema tático que o Milton Mendes vem propondo no Vasco, é isso que está fazendo a diferença, isso que fez o futebol do Vasco subir aí nos últimos meses, né? Então vai ser um confronto interessante. Eu tenho certeza que o Milton Mendes estudou bastante o Corinthians para o jogo de hoje. Do lado do Corinthians, o Fábio Carrelli também estudou bastante o Vasco. Vai ser um jogo estudado, estratégico e imprevisível, né? Vamos ver quem vai sair melhor desse confronto. Tem a questão da arbitragem aí também, o Vasco, essa questão dos pênaltis. O Eurico Miranda veio essa semana falar lá, mas que não vai reclamar. A verdade é que o Eurico Miranda de hoje já não é nem sombra do que foi o Eurico Miranda aí há 10, 15 anos atrás, né? Quando ele tinha muita relevância no cenário do futebol. Hoje em dia, a única área de influência do Eurico é mais na Federação Carioca, e as federações regionais a gente sabe que perderam muita força, né? O Eurico já não tem mais tanta penetração na CBF, já não tem tanto trânsito com os presidentes dos outros clubes que ele tinha antigamente. Os outros clubes se modernizaram, mudaram as direções, o Vasco continua com o Eurico. Então o Eurico perdeu força política, perdeu representatividade nos bastidores, que é o que poderia fazer assim, né, mais força para evitar que o Vasco fosse prejudicado. Então reclamou aí, fez aquele teatro para a torcida, mas não acho que vai ser efetivo. Então a arbitragem é uma coisa que vai preocupar, acho que até o final do campeonato, né? A gente já foi prejudicado contra o Grêmio, que é uma equipe que não é tão influente. Já foi prejudicado dentro de casa contra o Fluminense. Então, vendo o Corinthians aí, que é uma equipe que a gente sabe que sempre tem um favorecimento da arbitragem, né? Fica essa preocupação, a gente vai ter que superar isso. Eu espero que o Milton Mendes fale com os jogadores para não dar motivo para o árbitro, né, aprontar para cima da gente, não, sabe, aquelas coisas que pode ser interpretadas como pênalti, vamos tentar evitar. E fora isso, entrar com garra aí para tentar buscar a vitória. E nesse sentido, tem um segundo ponto que eu quero levantar aí, que é o segundo motivo pelo qual esse jogo é chave. É chave pela questão dos jogos em casa, que eu já comentei, mas é chave também pela questão da torcida, que é o grande destaque para mim desse começo de campeonato brasileiro. Se a gente pode levantar até como destaque aí o Milton Mendes, que conseguiu armar um esquema tático bom para o Vasco, fez o Vasco aumentar de rendimento. Por mais que você reclame aqui de uma substituição ou outra, uma escolha de jogador, eu acho que ele fez o time do Vasco melhorar. Mas mais do que isso, o que está fazendo a diferença nesse começo aqui de Campeonato Brasileiro, e é surpreendente para mim, me surpreendeu, foi como a torcida abraçou o time nesse começo de campeonato. Não sei se é porque estava com muita saudade da Série A, não sei se porque percebeu que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todo jogo é importante, não pode esperar a coisa degringolar para resolver apoiar, tem que apoiar desde a primeira rodada. Não sei se é um misto dessas duas coisas. O fato é que, na estreia do Campeonato Brasileiro, eu tentei ir lá ver o jogo contra o Palmeiras, né? Vocês já viram, tem vídeo aí mostrando isso. O setor de visitantes estava esgotado. Eu já moro muito tempo aqui em São Paulo, já fui em vários jogos e nunca vi isso de esgotar. Já até aconteceu, eventualmente, da fila demorar por causa de bilheteria e eu entrar um pouco atrasado no jogo, mas de chegar na fila e falar que acabou os ingressos, nunca tinha visto. Ali já ficou evidente para mim como a torcida do Vasco estava disposta a abraçar o time. No jogo seguinte contra o Bahia, São Januário lotado de novo. Contra o Fluminense, mais uma vez, São Januário lotado. Contra o Grêmio, recepção no aeroporto. Então, a torcida está mostrando aí que entendeu seu papel, a sua importância
para esse time e tá abraçando o time e tá vendo o resultado em campo, tá vendo assim um início bom de campeonato do Vasco, né? E isso é uma coisa assim que faz um ciclo virtuoso. Então a torcida cada vez vai querer ir mais pro jogo, e se o time responder a isso em campo e começar a conseguir vitórias e bons resultados, eu acho que isso pode ajudar muito a gente ao longo dessa temporada. E aí, por que eu tô falando que o jogo de hoje é importante? Primeiro, porque é o primeiro jogo em casa num horário um pouco mais ingrato, né? Um jogo no domingo, às 11 horas da manhã, a gente sabe que é um horário que agrada o torcedor. Um clássico no final de semana também, às 4 horas da tarde, é o horário comum do futebol, é fácil de ir. Agora, um jogo dia de semana, 10 horas da noite, em São Januário, que a gente sabe que o jogo vai acabar meia-noite, é difícil de sair de lá, já é um jogo mais complicado, os ingressos estão caros. Então, assim, já foram vendidos, até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, 7 mil ingressos antecipados, quer dizer, um público pelo menos vai estar lá. Eu acredito que no mínimo meio cheio o estádio vai estar, mas se a gente consegue, mais uma vez, encher o estádio e aí a torcida conseguir empurrar o Vasco para a vitória, eu acho que vai ser um passo importante para a gente selar aí essa parceria entre a arquibancada e o time e um perceber da importância do outro. E aí, né, conseguir dar aquele empurrãozinho a mais para, nesse Campeonato Brasileiro, a gente ter, num primeiro momento, um campeonato tranquilo, né, que rapidamente se mostre, o Vasco rapidamente se afaste da zona de rebaixamento e mostre que não há motivo para se preocupar com isso. Uma vez isso conseguido, a gente já começa a pensar, olhar mais para cima e tentar buscar, quem sabe, uma vaguinha na Libertadores, né, um G6, facilita bastante a coisa. Por conta disso, para o jogo de hoje, eu tenho que apostar na vitória, por mais que eu acho que o jogo vai ser difícil, eu acho que o Vasco vai vencer o jogo hoje. Eu vou apostar aqui para o nosso bolão que o Vasco vai ganhar de 2-1, e o primeiro gol do Vasco vai ser feito, sabe por quem? Menino Douglas. Essa é a minha aposta para o bolão sobre Vasco aí, não é premiado agora, vamos ver quanto vai ser o próximo premiado, mas é a minha aposta para o jogo de hoje. Beleza? Galera, o negócio é o seguinte, o jogo de hoje, como ele vai ser transmitido aqui pela Globo aqui para São Paulo, eu vou tentar fazer uma novidade, tentar entrar com uma live comentando o jogo ao vivo a partir do intervalo, né? No primeiro tempo, as minhas filhas podem estar acordadas ainda, para não fazer uma live muito longa também, não vai dar. Agora, a partir do intervalo, eu vou tentar entrar com uma live para comentar. Não sei, não vou garantir que vou conseguir também, porque, que nem eu falei, tem minhas filhas aqui, se for ficar muito barulho, talvez não dê. Mas eu vou tentar entrar com uma live, então fiquem ligados aí no intervalo no YouTube, porque se tudo der certo eu entro com uma live. Se não der para fazer a live, ou mesmo eu fazendo a live de qualquer jeito, depois desse vídeo vai ter também a nossa já tradicional, né, pós-jogo aí, com eu comentando as minhas impressões sobre a partida. Tá certo? Então, amigo, dá aquele likezinho aí no vídeo se você curtiu aí essa preleção sobre Vasco. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e fica ligado que se tudo der certo a gente volta para comentar aí o resultado da partida. Beleza? A gente vai se falando.